Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Bom dia, eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno Comunidade Leste. E eu estou muito feliz de poder receber você aqui, você que tem se empenhado em conhecer mais acerca da Palavra de Deus, de conhecer mais acerca daquilo que Deus deixou para nós como ensinamento. Nós estamos trabalhando o tema Panorama Bíblico e hoje nós estamos na 18ª aula do Panorama Bíblico. Nós vamos estudar sobre o livro de Isaías, que é o 23º livro da Bíblia. Antes eu quero poder orar. Pai, obrigado por esse dia, por essa semana, por essa oportunidade, por essa chance que o Senhor nos dá, Senhor Pai, de poder falar livremente num canal como esse, acerca, Senhor Pai, do conhecimento da palavra, da busca do conhecimento. Buscamos conhecer mais de Ti, mais daquilo que o Senhor deixou para nós, das Escrituras. Isso vai trazer, Senhor Pai, libertação das nossas mentes. Tua palavra diz que o povo perece, o Teu povo perece por falta de conhecimento. Pai, por isso nós estamos aqui todas as semanas, semana após semana, buscando do Senhor o conhecimento da palavra, a revelação daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Queridos, nós vamos falar então sobre o livro de Isaías e eu queria que você já pegasse aí o seu papel, a sua caneta, porque o livro de Isaías é um livro grande. Nós temos muito conteúdo para falar nessa aula, inclusive 30 minutos vai ser pouco para falar dessa aula, mas eu vou tentar ser sucinto aqui, ser o mais resumido possível, para a gente poder falar desse livro profético, né, do profeta Isaías, e você entender como é um panorama, né, uma visão de cima. A ideia é que você entenda o que o livro está falando, quais os principais propósitos do livro, beleza? Bom, então o livro de Isaías é o 23º livro da Bíblia. O estilo dele é um estilo profético. Lembra que nós saímos de 5 livros poéticos, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Jó. Lembra que nós falamos desses 5 livros? O último foi Cantares, de Salomão, Cântico dos Cânticos. E agora nós vamos entrar numa característica de livros proféticos. São 18 livros proféticos na Bíblia, né? Então o profeta Isaías, Jeremias, vários profetas. Alguns são considerados profetas maiores e outros profetas menores. Por quê? Porque eles são considerados assim pela quantidade de escritos. Inclusive eu quero falar para você uma curiosidade sobre isso. Quando eu era bem jovem, bem jovenzinho, né, adolescente, eu ia numa igreja e eu tinha um amigo lá, um irmão, que chamava André Rissati. Inclusive hoje ele se tornou médico, né? Fez faculdade de medicina. Ele era mais velho que eu, alguém muito sábio, conhecia a palavra de Deus, e ele um dia comentando comigo, então o profeta maior e menor. Eu falei, cara, qual que é a diferença deles? Como que você sabe a altura deles, o tamanho, se um é mais alto, se um é mais baixo? Eu era muito inocente quando criança. E eu me lembro dessa frase, eu estava estudando esse livro aqui, eu me lembrei de quando eu perguntei para o André Rissati qual que era a altura dos profetas, porque ele falava profeta maior, profeta menor. Então, enfim, era só uma fala aqui para você contando uma história. Bom, vamos lá. Então, Isaías é considerado um dos profetas maiores por conta da quantidade de escritos, inclusive o maior profeta por conta da quantidade de escritos, 66 capítulos no livro de Isaías. Tá bom? Isaías, então, nasceu em Jerusalém, conhecido também como profeta messiânico. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Por quê? Porque Isaías fez várias profecias sobre Jesus, sobre o Messias, aquele que viria, aquele que nasceria da Virgem, né? Então ele fez várias profecias sobre o Messias, então ele é considerado, conhecido como o profeta messiânico, tá bom? Bom, o livro de Isaías também é conhecido como a mini-bíblia. Por quê? Porque a Bíblia tem 66 capítulos, 66 livros, a Bíblia tem 66 livros e o livro de Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia, então, tem 39 capítulos no Antigo Testamento e 27 capítulos no Novo Testamento. O livro de Isaías, do capítulo 1, vai anotando tudo isso aí, tá?
Do capítulo 1 ao capítulo 39, ele vai falar sobre história do povo, sobre a repreensão, sobre o juízo de Deus, ele vai falar sobre o pecado do povo, enfim, nós vamos ver aqui. E do capítulo 39 até o capítulo 66, o livro de Isaías vai falar sobre a graça, sobre o perdão, sobre a salvação dos gentios. Nós vamos ver aqui. Então, ele tem muito a ver com a Bíblia, né? Então, é considerado por alguns estudiosos a mini-Bíblia, pela quantidade de capítulos e pela divisão dos capítulos. Beleza? Então, os primeiros 39 é uma série de situação, vai falar sobre o julgamento. Depois, os últimos 27 capítulos fala do amor de Deus, uma mensagem de esperança, perdão. Entendido? Podemos prosseguir, vamos lá. Então, nos primeiros 5 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías ele vai expor o pecado do povo, né? O povo em qual ele estava inserido, o povo de Jerusalém, de Israel. É importante você entender que esse livro, né, os acontecimentos desse livro aconteceu antes do exílio babilônico. Lembra que nós já falamos que o povo desobedeceu a Deus e foi para a Babilônia, ficou anos lá cativo, depois voltou, o povo voltou, reconstruiu o templo, reconstruiu os muros. Lembra disso? Você que está acompanhando as aulas sabe do que eu estou falando. Então, Isaías, ele viveu antes do exílio babilônico, ele profetizou inclusive sobre essa escravidão, sobre um tempo que o povo ia passar na Babilônia. Então, os primeiros 5 capítulos, ele vai falar sobre uma crítica social mesmo, ele expõe o pecado do povo. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, no capítulo 1, ele fala assim, ó, ai da nação pecadora, versículo 4, do povo carregado de iniquidade, da descendência de malignos. Depois, mais para frente, no capítulo 4, no capítulo 5, ele vai dizer assim, ó, versículo 11, ai dos que levantam cedo de manhã para correr atrás de bebida, que continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Depois no 18, versículo 18 do mesmo capítulo, ele vai dizer, ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro. Versículo 20, ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem de mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. No versículo 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudente diante de si. Então, no capítulo 1 ao capítulo 5, ele vai expor o pecado da nação, das pessoas. É uma crítica social. Ele está fazendo uma crítica geral às pessoas. No capítulo 6, a conversa muda. Por quê? No capítulo 6, inclusive, ao meu ver, segundo a minha visão, é o capítulo mais conhecido de Isaías, tá? Que ele começa dizendo, talvez você já ouviu aí, ó, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com alta voz. Os que clamavam, o templo se encheu de fumaça. Então esse é o começo do capítulo de número 6, onde tudo muda. Então, se nos 5 primeiros capítulos Isaías fala, ai do povo, ele começa a dizer, ai de ti que faz isso, ai de ti que faz isso, ai da nação que faz isso, ai daquele que é sábio aos seus próprios olhos, ai daquele que é chegado à bebida. Ele começa a fazer uma crítica. No capítulo 6 ele muda, porque os olhos dele viram o Senhor. Ele tem um encontro com o Senhor, ele tem uma visão do Senhor, ele vê o Senhor sentado no alto e sublime trono, ele vê os serafins. E aí ele diz assim, ó, no versículo 5, ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então Isaías chega à conclusão, olha, o povo é sim pecador. Eu denunciei aqui nos 5 capítulos primeiro que o povo é pecador, que a nação é pecadora. Eu fiz uma denúncia social, porém agora eu me enxerguei. Eu entendo que eu vivo sim
no meio de um povo cheio de pecado, mas eu também sou pecador. Ó, observa que aqui ele se enxerga, ele vê Deus, ele tem uma visão do Senhor, e por ele ter uma visão, os olhos dele se abrem e aí ele enxerga a vida dele. Ele fala, cara, não é só as pessoas que são pecadores, eu também. Eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, mas eu também sou um homem de impuros lábios. E aí então a palavra diz que um dos serafins voou então para ele com uma tenaz, uma espécie de alicate, com uma brasa viva tirada do altar, na visão que ele teve, e vai lá nos lábios dele e marca os lábios dele aí, purificando tudo aquilo que era impuro. No versículo 8, ele diz assim, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me. Então aqui no capítulo 6 ele se enxerga e ele então se dedica, se entrega, onde começa mesmo de fato o ministério profético de Isaías. Não que ele não tinha profetizado, porque ele já tinha falado desde o capítulo 1, mas no capítulo 6 o Senhor abre os olhos dele, ele tem um encontro com Deus e ele agora vai ser usado por Deus para a nação de Israel, para o povo de Israel, né? Especificamente para o reino de Judá. Lembra que nós falamos da divisão dos reinos? Se você ir lá na aula de 1 Reis, você vai lembrar que nós falamos da divisão das tribos. 10 tribos subiram para o norte, ficaram no norte, dividiram o reino, então se chama o reino de Israel, com a sua capital em Samaria. E 2 tribos, né, a tribo de Judá e de Benjamim, ficaram no sul, onde se chamou de Reino do Sul, ou Reino de Judá, com a sua capital em Jerusalém, tá? Então no capítulo 6 ele se enxerga, ele é usado por Deus para poder profetizar no reino de Judá. A partir do capítulo 7, Isaías fala da guerra Sírio-Efraimita. O que é isso? Eu vou explicar para você. Existia na época a Síria e existia a Assíria, com A no começo. Então a Síria e a Assíria. E a Assíria, ela estava crescendo muito, ela estava virando um império muito forte na época. Então a Síria, o reino da Síria, se junta com o povo de Israel do reino do norte, né, com a sua capital lá em Samaria. Eles se juntam com aquele povo para poder lutar contra a Síria. Ele faz uma aliança, né, para lutar contra a Síria. Então tinha se juntado a Síria e o povo de Israel. Então eles chamaram o rei, essas duas, essa aliança que eles fizeram entre o reino de Israel, né, o reino do norte com a Síria, eles chamam o reino do sul também para participar dessa aliança. Então eles chegam no rei Acás, que na época era o rei Acás, e chamam, vamos entrar também o reino do sul nessa aliança, para a gente derrotar a Síria, para a gente lutar contra a Síria. Mas o rei Acás não aceita essa aliança, né? O rei Acás fala, não, eu não quero fazer essa aliança, e ele então fica preocupado. O que o povo do reino do norte, junto com a Síria, tinha decidido fazer? Eles falaram, olha, nós vamos invadir então o reino do sul, vamos invadir Judá, vamos destituir o trono de Acás, vamos colocar um outro rei lá, porque então esse rei vai aceitar fazer aliança com nós e se a gente fizer aliança, nós vamos ficar mais fortes para vencer a Assíria. Bom, Acás fica preocupado com tudo isso, o profeta Isaías é levantado para profetizar. Olha, não fique tranquilo, porque Deus é quem está no controle de toda a situação. Mas havia um ponto aqui. Havia uma profecia lá para Davi. Lembra que nós falamos da profecia de Davi, da aliança que Deus faz com o rei Davi? Deus fala para Davi, olha, eu faço uma aliança com você e com a tua família. Então sempre terá um descendente teu, Davi, no trono de Israel. Os reis de Israel serão descendentes teu. E Acás era um descendente, era da linhagem de Davi. E se o povo do sul, né, se o povo do norte, se o reino do norte invadisse o reino do sul e destituísse Acabe, eles iam colocar alguém que era do norte, que não era da tribo de Judá, ou seja, não era descendente de Davi.
Então isso não poderia acontecer, porque a promessa que Deus fez com Davi não se cumpriria de manter sempre um descendente, né, um sucessor da linhagem de Davi no trono. Bom, então o profeta Isaías se levanta e profetiza sobre isso. Bom, no capítulo 9, ele faz uma profecia sobre o Messias, né? Ele já faz no capítulo 7, agora no 9 ele também volta a fazer uma profecia sobre o Messias. Ele começa a dizer aos que estavam aflitos, porém não haverá mais escuridão. No passado ele humilhou a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Há um versículo que eu acho muito bonito nesse capítulo 9, que ele diz assim, ó: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Então é um texto também conhecido aí do livro do profeta Isaías, ele que faz essa profecia. Bom, então ele continua ali as profecias. A mensagem principal do livro de Isaías, é importante você entender isso, a mensagem principal, resumo, a suma do livro, é ele apontando o pecado do povo e chamando o povo ao arrependimento, tá? Então esse é o resumo total do livro. Você que participa da escola bíblica, se atente a isso aí, ó. Escreva isso aí, porque pode ser que caia essa pergunta aí no seu discipulado, no seu MI. Então, o resumo do livro de Isaías é ele apontando o pecado do povo, denunciando as práticas erradas do povo e chamando o povo ao arrependimento. Bom, Isaías teve 2 filhos. E esses filhos, o nome dos filhos, apontava para a mensagem que Isaías carregava. Apontava para a mensagem do seu ministério profético, tá? Então, o primeiro nome do filho de Isaías Maer, eu vou escrever aqui que é um nome complicado, tá? Maer Salal Has-Baz. Tá? Um nome um pouco complicado que significa furto rápido, roubo veloz, que era um nome simbólico, né? Do filho do profeta Isaías, que significava que os inimigos de Acás seriam saqueados e o reino de Judá também iria sofrer. Então esse nome que ele colocou tinha uma simbologia, apontava para uma mensagem. O segundo filho de Isaías chamava Sear Jazub, está escrito aqui, ó, Sear Jazub, que significa um resto voltará, que também apontava para uma profecia de Isaías, que ele estava dizendo assim, ó, vai haver um ataque da Síria, alguns do povo, né, alguns dos guerreiros vão morrer, mas um pouco vai voltar. Então por isso que o nome era o resto voltaria. Então observa que os nomes dos filhos de Isaías apontavam para aquela mensagem que ele carregava. Bom, entendido até aqui, está anotando aí, está guardando tudo. No capítulo 13, Isaías começa a profetizar sobre o cativeiro babilônico que aconteceria 100 anos depois. Cerca de 100 anos depois. Então, lembra que nós já estudamos sobre o cativeiro babilônico, o povo foi lá escravo. Isaías, 100 anos antes, começou a profetizar que isso ia acontecer. Quando você vai ler o livro de Isaías, talvez você fique um pouco confuso nessa questão. Por quê? Porque Isaías fala como se isso já estivesse acontecendo. Como se estivesse já nos tempos atuais. Então isso talvez gera uma confusão quando você vai ler. Porque você vai ler e você fala, mas peraí, o cativeiro babilônico não aconteceu depois? Por que Isaías está falando isso agora? Dá-se a impressão que ele fala no tempo presente, porque isso era um padrão profético. Essa forma de fala, os profetas, principalmente Isaías, ele usava um padrão de profecia que ele falava na atualidade, mas se refletia algo que ia acontecer no futuro. Inclusive, você vai ver, nós vamos falar sobre isso aqui, Isaías falou, tem profecias messiânicas, tem profecias apocalípticas, coisas que nem aconteceram ainda, coisas que vão acontecer no fim dos tempos. Mas ele falava num expediente, né, numa visão de algo que já estava acontecendo. Era um padrão das profecias de Isaías. Então não se confunda quando você for ler. Talvez você vai ficar confuso achando que o exílio babilônico já tinha acontecido. E não, ele ainda ia acontecer 100 anos depois. Beleza? Então, capítulo 13, ele começa a profetizar. Nessa época havia muitas guerras, querido.
nação contra nação, reino contra reino, mas Isaías ele era contra a aliança do povo de Deus. Então o povo, as nações tentavam fazer alianças. Por quê? Porque na guerra precisava se fazer alianças para combater um outro exército. Então algumas nações se aliançavam com outras. E nessa época aqui o Egito queria se aliançar com eles. Isaías ele sempre profetizava contra, né? Ele era contra essas alianças, porque ele dizia que o povo de Deus devia confiar em Deus ao invés de se aliançar com outros povos, tá? Essa era a postura de Isaías. Bom, a partir do capítulo 20, a palavra vai dizer, aqui acontece, deixa eu ver como está o nosso tempo aqui. Bom, preciso correr. Aqui acontece algo bem diferente, vamos dizer assim, preste atenção nisso. A palavra vai dizer que Isaías, vamos ler lá comigo, ó, capítulo 20, se você está com a sua Bíblia aí, vai dizer que Isaías andou nu, olha só. No ano em que Tartã, enviado por Sargon, rei da Síria, veio Asdod, guerreou contra ela e a tomou. Falou o Senhor nesse mesmo tempo por intermédio de Isaías, filho de Amós, e disse-lhe, vai, tira o pano de saco dos teus lombos e tira as tuas sandálias dos teus pés. E assim ele fez, e andou nu e descalço. Então olha só o que a palavra diz, que Isaías andou nu durante 3 anos. E aqui eu quero explicar algo. Talvez você vai falar, cara, como que um profeta andou nu assim, mostrando as suas partes íntimas? Mas na verdade, o termo original para essa palavra nu, que algumas traduções bíblicas diz nu, o termo original é Aron, tá? O termo Aron significa despido, que no original pode ser despido, pode significar tanto totalmente despido, como parcialmente despido, tá? Então acredita-se, algumas traduções vai até estar escrito meio nu. Eu não sei se é o caso da sua tradução, depois você lê lá, capítulo 20, no versículo 2. Algumas traduções vão dizer que ele andou meio nu. Então eu acredito, eu também, que ele andou meio nu e não nu totalmente, até porque seria um escândalo para um homem de Deus, para um profeta, andar dessa forma. Mas meio nu eu acredito que ele andou, acredito que ele deve ter tirado ali as suas túnicas e andado. Eu não consigo ter a noção exatamente, a visão exatamente de como era esse meio nu. Mas imagino eu, tá? Aqui a visão simples do pastor Wagner é que ele devia andar cobrindo as suas partes íntimas ali, com pano, e talvez sem camisa. É a visão que eu, pastor Wagner, tenho disso, tá bom? Não é a visão bíblica, porque a Bíblia não é clara nisso, mas eu entendo que ele andava meio nu. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele estava anunciando, durante esses 3 anos, o que aconteceria com o povo, né? Isso anunciava que o povo do Egito e da Etiópia passaria por essa vergonha, pois a Síria os levaria cativos nus e descalços. No versículo 4 vai dizer sobre isso. Diz assim, ó, assim, o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto jovens como velhos, nus e descalços, com as nádegas descobertas, para vergonha do Egito. Então ele estava esses 3 anos que ele andou meio nu, era para simbolizar o que aconteceria com o povo do Egito e da Etiópia, que seriam levados pela Síria e eles seriam envergonhados. Aqui quando ele diz com as nádegas descobertas, eu não consigo lhes afirmar se essa frase, nádegas descobertas, era literal, ou seja, com as nádegas mesmo descobertas, ou se era apenas um termo usado para poder significar vergonha, para poder dizer que o povo seria humilhado, seria envergonhado, né? Então eu não consigo afirmar para você se aqui era um termo literal, com as nádegas mesmo, com parte da bunda de fora, ou se era um termo usado para simbolizar a vergonha que aquele povo ia passar. Vocês entenderam? Comenta aí se você entendeu, se está dando para entender a aula. Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, no capítulo 21, ele profetiza sobre a queda da Babilônia,
Nos capítulos sobre a queda, né, dos deuses ali da Babilônia, no capítulo 22 e 23, ele profetiza sobre o orgulho, né? Ele usa, vamos lá, deixa eu ler com você. Ele usa um expediente aqui, ele fala sobre Sebna. Sebna era um tesoureiro, um mordomo encarregado do palácio no reinado do rei Ezequias. Observa que aqui o rei mudou. Quando Isaías começa a profetizar, o rei é Acaz. Imagina-se que Isaías profetizou durante... Imagina-se não é imagina-se não. Existem estudos para isso. Que Isaías profetizou durante 60 anos. Então ele viu alguns reis. Então ele viu a transição do reinado de Acaz até o reinado de Ezequias. E Sebna era um mordomo que servia ali no palácio de Ezequias. E por causa do seu orgulho ele foi expulso de seu ofício. E Eliaquim foi promovido no seu lugar. Então ele usa esse exemplo de Sebna para falar contra o orgulho do povo. Então capítulo 22 e 23 ele vai profetizar contra o orgulho. Nunca estou correndo aqui porque o nosso tempo é curto, tá, querido? Depois você pode ler aí na sua casa, um livro muito rico. No capítulo 24 e 27, são os capítulos chamados, 24 a 27, são os capítulos chamados de, o chamado Apocalipse de Isaías, né? Que ele vai falar sobre profecias apocalípticas, ele vai falar sobre o juízo final, ele vai falar sobre morte e ressurreição, ele vai falar sobre o julgamento do mundo, ele vai falar sobre o fim dos tempos, enfim, ele vai falar sobre várias coisas. Nós não conseguimos, infelizmente, por conta do tempo, entrar em detalhes, porque é muita coisa, o livro é muito grande. Bom, do capítulo 28 ao capítulo 33, Isaías expõe o pecado do povo por conta da aliança que o povo de Judá tinha feito com o Egito. Lembra que a princípio Acaz não fez aliança com nenhum povo, mas agora Ezequias fez aliança com o povo de Israel, do Egito. Então o reino do sul, o reino de Judá, fez aliança com o povo do Egito. Então ele expõe o pecado do povo, né? Ele fala ali, né, o que o povo estava fazendo, que não era para ter feito aliança. Isso aqui é o conteúdo desse capítulo. Ele começa a expor algumas coisas. Do capítulo 34 ao 35, ele faz um contraste entre o juízo com a ira de Deus e com o amor de Deus, né? Então ele começa a fazer ali, se você ler, é um contraste do juízo com a graça, do castigo com a salvação, né? Do castigo com o perdão. Então ele faz um contraste, aí ele começa a fazer uma ligação daquilo que é mal com aquilo que Deus tem de bom, do juízo com a graça, da perdição com a salvação, enfim. Esse é o conteúdo do capítulo 34 e 35. Do capítulo 36 em diante, ele vai falar sobre guerras, sobre o cerco de Jerusalém, também é algo muito importante que acontece aqui. O reino de Jerusalém ali, a cidade de Jerusalém fica cercada. Ele começa a dizer, ó, vocês vão ter que chegar a um ponto que vocês vão estar trancados, os inimigos vão cercar vocês vão precisar comer aí as próprias fezes, tomar a própria urina, porque vão ficar sem comida, enfim. Ele fala várias coisas. No capítulo 36, ele fala também do livramento que Deus daria ao povo, porque o povo ia ficar cercado, mas Deus daria o livramento, né? No capítulo 36, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui, que esse eu não grifei. Bom, no capítulo 36, eu não grifei o versículo, mas ele fala que o anjo do Senhor entrou no exército assírio ali e matou 185 mil homens. Deixa eu ver, deixa eu achar o versículo que é interessante isso aqui para você. Aqui, achei, não é 36 não, é no 37, tá? Capítulo 37, versículo 36 diz assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no acampamento dos assírios 185 mil, e quando se levantaram pela manhã cedo só havia cadáveres. Então Isaías também falou sobre isso. No capítulo 39, o rei da Babilônia manda mensageiros com presente, uma carta a Ezequias. Olha o que acontece aqui, isso aqui também é bem interessante. Então o rei da Babilônia
manda mensageiros a Ezequias, né, ao rei Ezequias, com presentes e uma carta. E aí então, no capítulo 39 deixa bem claro isso, Ezequias recebe aquele presente, fica feliz, aquela carta, e ele leva os mensageiros para dentro do palácio, e ele começa a mostrar ali onde ficam as armas, ele começa a mostrar onde ficam os alimentos, os tesouros do palácio, ele abre o palácio para os mensageiros ali do reino da Babilônia e começa a mostrar tudo. Olha, aqui é assim, 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 feliz, empolgado com o presente que ele tinha recebido. Ele abre todos os seus segredos, os segredos do seu palácio. E aí então Isaías chega para ele, os mensageiros vão embora, Isaías chega para ele e fala: o que você fez? Ele falou: não, veio uns mensageiros aqui de uma terra distante, uma terra remota, e eu mostrei tudo para eles, eu mostrei os nossos tesouros, as nossas armas, os nossos alimentos, eu mostrei tudo. E aí então, Isaías faz uma profecia, versículo 36, que diz assim: ó, certamente virão dias em que tudo que houver em teu palácio e tudo que entesouraram os teus antepassados, ou seja, todos os tesouros que teus pais guardaram, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Ele começa a profetizar sobre o cativeiro babilônico. Então aqui ficou um aprendizado para nós, né? Eu não poderia passar por esse texto sem falar isso. O que você tem falado da sua vida para as pessoas? O que você tem mostrado da sua vida para as pessoas? Porque tem pessoas que são muito íntimas nossas, mas tem pessoas que não precisam ficar sabendo de tudo que fazemos. Tem pessoas que não precisam ficar sabendo de como é a minha casa. Tem pessoas que não precisam ficar sabendo de tudo que eu tenho. Porque às vezes nós ficamos empolgados por algumas conquistas, né? E saímos contando: olha, eu comprei uma casa, eu comprei um carro, eu fiz tal coisa. E começamos a abrir os segredos dos nossos palácios, da nossa vida. E tem pessoas que são bem intencionadas, mas outras não. Então cuidado para quem você abre os teus segredos, os teus palácios, né? Os segredos do teu palácio, aí, tuas armas, teus alimentos e os teus tesouros. Fique de boca fechada em algumas situações, é a melhor coisa que você pode fazer. Amém? Então aqui Ezequias não devia ter feito isso. Bom, no capítulo 40, então, tem palavra de consolo, palavra de perdão. Se no capítulo 39 ele começa a profetizar sobre a Babilônia, sobre o cativeiro, né? No capítulo 40 tem uma palavra de consolo, palavra sobre perdão, resposta de Deus ao lamento do povo. Ele fala um pouco mais também sobre o Messias. No capítulo 43, Deus promete salvar o seu povo da Babilônia. Então ele fala para o povo: olha, vocês vão para o cativeiro babilônico. Ele profetiza, né, através de Isaías, mas eu vou salvar vocês. Então ele promete que haveria um tempo e depois desse tempo viria a salvação. No capítulo 43 ainda, ele repreende, ele fala sobre o único Salvador, né? Se você abrir aí, você vai ver que ele começa a falar sobre o único Salvador. Ele repreende o povo contra a idolatria, porque o povo já estava sendo idólatra, adorando outros deuses nessa época. Então ele repreende, ele fala: só existe um Salvador, que é o Deus vivo. Então abandona a idolatria. Tudo isso ele faz no capítulo 43. No 45, Deus diz que escolheu Ciro para libertar o povo. Então no 45 aqui acontece algo também que o povo não gosta, porque Ciro era um estrangeiro, né? E ele fala: olha, eu vou levantar Ciro, que seria depois um rei do outro reino, né? E ele fala: olha, eu vou levantar Ciro para poder libertar o povo e para poder autorizar, né, a reconstrução, começar a reconstrução de Israel. E o povo não gosta, porque ele fala: não, mas Ciro não é estrangeiro, Ciro não é do nosso povo. E olha só o que ele diz no versículo 9, eu quero ler com você. Capítulo 45, versículo 9. Ai daquele que contende com seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Diz o barro: por acaso pode dizer o barro: o que você faz? Diz a obra, ele não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai: por que me geraste? Ou a sua mãe: o que deste à luz? Ou seja, ele estava dizendo assim: cara, vocês são criaturas, vocês estão querendo dizer para mim, que sou Deus, o que eu devo fazer? Quem eu devo usar? Vocês estão querendo direcionar para mim como eu devo, qual que deve ser a forma que eu vou agir? Não, eu que sou Deus. Por acaso o filho pergunta para o pai: por que você me pôs no mundo?
Por acaso o barro pergunta para o olheiro, por que você está me fazendo? Que tipo de obra você está fazendo? Não, eu sei o que eu estou fazendo, assim diz o Senhor Santo de Israel. Aquele que formou, quer saber das coisas futuras? Depois no versículo 12 ele diz assim, ó, eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus e todo o seu exército dei as minhas ordens. Ou seja, eu sou Deus que fiz todas as coisas, eu sei o que eu estou fazendo. Tá bom? Esse é o contexto do capítulo, o conteúdo do capítulo 45. No 46, Isaías profetiza sobre a queda dos deuses babilônicos. No capítulo 47, ele fala da queda da Babilônia, né? Babilônia ia ser um reino que ia cair. No capítulo, tudo isso muitos anos antes de acontecer, tá? Era profecia, algo que ia acontecer. No capítulo 48, fala sobre a teimosia de Israel, sobre tudo que Deus já havia avisado, né? Então Deus já tinha falado, ó, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo. E o povo era teimoso, o povo voltava a fazer. Nós já vimos aí na história de Juízes, né, que Deus já tinha mandado fazer coisas, o povo voltava a pecar, voltava a fazer as mesmas coisas, adorar outros deuses. Deus ia, repreendia, levantava um libertador, libertava, o povo voltava a fazer as mesmas práticas. Então aqui ele vai profetizar também contra a profecia, contra a teimosia, de Israel. Nos capítulos 49, quando eu falo Israel aqui, eu estou falando do reino de Judá, tá? Porque o reino do sul, o reino de Judá é onde Isaías profetizava, né? Não o reino do norte, mas sim no reino do sul. Nos capítulos 49 e 50 a 55 tem uma série de profecias falando sobre a reconstrução de Israel, né? A reconstrução do templo, do muros, enfim, é nesses capítulos aqui. Também aqui Deus explica ao povo que tinha permitido o cativeiro por conta dos pecados dele. Então Deus vai explicar para o povo, olha, eu vou permitir o cativeiro a vocês. E Isaías sempre fala no tempo presente. Então ele fala, eu permiti o cativeiro, né? Mas algo que ia ainda acontecer. Eu permiti o cativeiro por conta do pecado de vocês. Porque vocês pecaram, não ouviram a minha voz. E aí, então eu precisava trabalhar na vida de vocês. Eu permiti o cativeiro. Mas ele também faz profecia sobre libertação, que Deus trouxe, né, a libertação ao seu povo, que no caso aqui Deus traria, que era no futuro, mas a linguagem é nos dias de hoje. Deus trouxe libertação, trouxe salvação. No capítulo 56 ele fala sobre a salvação dos gentios, né? Olha só, quem diria que no Antigo Testamento não haveria um profeta falando sobre que a vontade de Deus era salvar todos, né? Porque quando nós lemos o Antigo Testamento, dá a impressão de que Deus só salvaria os seus, né? Que era o povo da promessa, mas aqui já havia uma profecia de Isaías falando que Deus salvaria os gentios, ou seja, qualquer povo, mesmo não sendo judeu, que quiser servir a Deus, se arrepender dos seus pecados, entregar o seu coração a Ele, esse será salvo. Esse será chamado também filho. Nós vemos isso se cumprindo lá em João, né? No Evangelho de João, que todo aquele que confessar Jesus, que se reconhecer como filho, esse será filho, né? Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então já era aqui uma profecia de Isaías no capítulo 56. E aqui segue, nós vamos precisar encerrar por causa do nosso tempo. No capítulo 58 ele fala sobre o verdadeiro jejum. No 59 ele fala também, expõe os pecados de Israel. No 60 ele fala sobre a glória de Israel. 62 ele fala sobre um novo Monte Sião. No 63 ele fala sobre a vingança e a redenção de Deus. No 63 é um louvor de ações de graça. No 65 é juízo e salvação. No 66, que é o último, ele vai falar sobre juízo e esperança. Então ele vai também aqui fazer um contraste entre salvação, libertação e juízo, tá? Que é o que vai acontecer no fim dos tempos, né? Ele vai salvar o seu povo e vai aplicar o juízo sobre aqueles que não buscaram, que não ouviram, que não se arrependeram. Tá bom? Em tese, em resumo, o livro de Isaías é um livro que aponta o pecado do povo e chama o povo ao arrependimento, tá? Então esse aqui é o livro de Isaías,
um profeta que profetizou várias coisas que vivemos, que aconteceu no Novo Testamento, coisas que ainda não aconteceu, coisas que vão acontecer, profecias apocalípticas que vão acontecer no fim dos tempos. Então, esse é o profeta Isaías. Tá bom? Espero que você tenha entendido aí de uma forma bem resumida. Não dá pra gente falar, porque nós teríamos muita história aqui para entrar em detalhes. O cerco mesmo de Jerusalém é muito legal falar sobre isso. Também uma história aqui, isso aqui eu quero só passar um ponto rapidinho. O rei Ezequias, isso aqui é uma história que eu quero falar, eu sei que já passou do nosso tempo, mas isso aqui é interessante, acontece nesse livro. O rei Ezequias era o rei que estava governando, reinando na época. Isaías, então, é usado por Deus para ir lá falar com o rei Ezequias. O rei Ezequias está doente, né, no seu leito. Então, Isaías é usado, o profeta Isaías vai lá diante do rei e fala para ele, Ezequias, prepara a sua casa, prepara aí a sua vida, arruma a sua casa, porque você vai morrer. Né? Estou falando em nome de Deus, você vai morrer. E aí, então, ele sai do palácio. A palavra diz que Ezequias vira para o lado, vamos ler lá, olha só, eu sei que nós já passamos do tempo, mas isso aqui é muito interessante para você poder entender. Isso está lá no capítulo de número 38, se eu não me engano, vamos ver, 38, isso, 38. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio a Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede, ou seja, ele estava deitado, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias amargamente. Então, ele faz uma oração, Senhor, olha, eu sempre fiz o que era bom aos teus olhos, eu andei diante do Senhor, eu fui um rei justo, né? E aí no versículo 24, então, no versículo 4, Deus fala com Isaías, Isaías volta, né? Diz assim, então veio a palavra do Senhor a Isaías, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então Deus ouviu aquele clamor, aquela súplica do rei Ezequias, e ele fala para Isaías, volta lá e dá mais 15 anos de vida para ele. Ou seja, Deus mudou a sentença que ele mesmo tinha dado para Ezequias. Observa que o teu clamor, a tua oração, a tua postura diante de uma situação de adversidade muda aquilo que Deus tem. Fala, pastor, mas como assim? Deus muda? Sim. O teu clamor, a forma com que você reage a uma determinada situação pode mudar o teu destino. A forma com que você clama, expõe a tua dor ao Senhor, muda. Por isso que nós cremos no poder da oração, porque a oração muda destinos, a oração muda situações, a oração muda. Talvez você tenha recebido aí uma palavra de morte, talvez você tenha recebido aí, olha, uma sentença do médico, talvez você tenha recebido aí uma sentença, uma palavra dos teus pais na tua infância, você não vai ser ninguém, olha, você vai crescer e vai ser alguém que não vai ter futuro, não vai ter sucesso. Talvez você já tenha essa palavra na sua vida, mas o teu clamor, a tua oração, aquilo que você fala para Deus pode mudar o teu destino, pode mudar essa sentença, a sentença que o médico deu. Por isso, não deixe de clamar, não deixe de pedir, não deixe de orar. Amém, queridos? Eu quero aqui encerrar nossa aula. Nós passamos um pouquinho do tempo, passamos um tempo considerável aqui. Eu quero pedir perdão para você por ter extrapolado o tempo, porém eu não poderia deixar de falar algumas coisas. Aqui o livro é muito rico. Eu vou fazer o compromisso com você de nas próximas aulas ser mais sucinto, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus. Eu quero orar. Se você gostou da aula, compartilhe com alguém. Mande aí nos seus grupos, deixa seu curtir, o seu comentário aqui nessa aula. Pai, obrigado. Obrigado por esse momento, obrigado por essa aula. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Senhor Pai, porque nós podemos ver as tuas revelações, ouvir as tuas revelações em toda a palavra de Deus. Nós sabemos que toda ela é inspirada pelo Senhor e ela é, Senhor Pai, habilitada para nos exortar,
para nos ensinar em amor, para nos redarguir. Ela é inspirada pelo Senhor para fazer a boa obra na nossa vida. Obrigado porque nós temos sede de buscar mais conhecimento do Senhor. Pai, fica conosco, nos dê uma semana abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fique com Deus. Até a próxima semana. Até a próxima aula. Deus abençoe sua vida.